Buenas, eu sou o Leonardo Pérez, fui comentarista da partida entre Inter e Atlético Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o Inter acabou perdendo por 1-0, gol do Natan logo no início da partida, e hoje ficou escancarado como é importante tu ter a concentração, ter confiança em dia também, porque um gol no início da partida definiu o placar final de 1-0, gol do Natan. O Inter desperdiçou chance de subir na tabela de classificação, mais uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter começou errando saída de bola com o Zé Gabriel que não tá com psicológico bom, também pudera, não é por acaso, ele tem errado, fez aquele gol contra horroroso, um gol contra bizarro contra a equipe do Fortaleza. Nenhum zagueiro do Inter pela direita tá vivendo uma boa fase, também falta qualidade, e aí quando isso acontece, o mental do Inter não é um ponto forte da equipe, isso dá uma baixada logo de cara. E o Inter, a gente falou até na transmissão que a torcida do Inter estava desesperada pelos minutos iniciais da partida, mas mais do que a torcida desesperada, os jogadores estavam desesperados com o que estavam vendo, com o tanque Hulk, com o Johan de um lado, o Natan do outro, com o Tietê subindo bastante, e o Inter meio que se perdeu naquele início e foi fatal um lance que o Hulk atraiu a marcação de 3 jogadores, passou muito fácil pelo Victor Cuesta, e aí o Natan conseguiu infiltrar num latifúndio que tinha entre o Zé Gabriel e o Heitor. 1-0, gol do Atlético, quase que o Daniel pega, mas seria uma defesa mais do que milagrosa se ele conseguisse ter defendido. Então, a partir dali, o Atlético ele jogou a sua maneira e a maneira como o Cuca adora. O Cuca não é um treinador que fiz o primeiro, vou atrás do segundo, vou atrás do terceiro para manter, aumentar o score, para fazer saldo de gol, para fazer um jogo lindo, um espetáculo. Não. Ele fez 1-0, bom, beleza. Vamos dar uma recuadinha, vamos jogar o nosso jogo, nós temos uma qualidade muito grande, a nossa saída ela é qualificada, por mais que o Hever estivesse jogando e a saída do Hever não é lá essas coisas, mas estava bem protegido pelo trio de volantes, o Jair, o Alan e o Tietê. Eu até adianto que o meu voto foi pro Alan como o melhor jogador da partida, mas o Jair ganhou na votação na maioria, e isso evidencia, eu votei no Alan por um simbolismo daqueles 3 jogadores de meio de campo que praticamente bloquearam a entrada do Inter dentro da grande área. O Inter tinha que jogar mais pelos lados. E aí a gente vai para essa pauta, as jogadas pelos lados do Inter. No primeiro tempo, com o Inter, com o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo, o Yuri Alberto no início ele vinha mais pelo lado direito, o Inter marcou num 4-1-4-1, com o Yuri Alberto fazendo corredor pela direita, aí Tyson e Edenilson por dentro e o Patrick na esquerda com o Galhardo de centroavante. Aí depois deu uma invertida na construção da jogada com o Galhardo saindo mais da posição de centroavante fixo para participar da construção da partida. Isso aí já era com 30 minutos da primeira etapa. E dos 30 até os 45 do primeiro tempo, ali foi a melhor parte do Inter durante todo o jogo, com o Galhardo mais participativo, com o Galhardo jogando de forma mais inteligente. A inteligência é o principal, é o ponto mais forte que o Galhardo tem, e ele usou isso. Ele saiu de uma posição fixa e conseguiu dar uma construída maior no jogo, até porque o Tyson ele teve que recuar um pouco mais para fugir da marcação que eu tinha falado dos 3 volantes do Atlético Mineiro. E ali o jogo do Inter fluiu um pouco mais, teve algumas chances, não conseguiu botar a bola para dentro. O Yuri Alberto não fez um bom jogo, e aí, no intervalo, eu até disse que talvez o Inter pudesse mudar o esquema tático, colocando o Caio Vidal, tirando o Yuri Alberto, partindo para um 4-2-3-1, com o Thiago Galhardo, que estava melhor. Eu prefiro o Yuri Alberto, mas o Galhardo estava fazendo um jogo melhor. E aí ele vem para o segundo tempo com a mesma equipe, o Osmar Loss, e aí a primeira substituição é tirar o Galhardo. Para mim foi um erro. O Galhardo, pelo que o campo estava me mostrando, por mais que ele seja menos jogador que o Yuri Alberto, o Galhardo era o melhor jogador do sistema ofensivo do Inter. O Patrick não fez um bom jogo do início ao fim, e aí eu volto para a pauta dos lados. O Inter no segundo tempo jogou o tempo inteiro pelo lado esquerdo, mas o tempo inteiro, utilizando o Patrick, o Moisés e o Edenilson caía pelo lado esquerdo. Isso porque o Heitor lá do lado direito estava preso, o Hulk jogava mais por lá, o Keno depois entrou e partia da esquerda, e o Heitor teve que ficar preso do lado direito, um pouco subia, o Inter só jogou, o Inter foi manco na segunda etapa, muito previsível, entrou no jogo que o Cuca queria que o Inter entrasse, e aí o Inter conseguiu ameaçar primeiro numa pichotada do Hever, o Galhardo perde um gol inadmissível, é bom que se fale, porque o Galhardo para mim foi o maior jogador do Inter na primeira etapa, mas ele começa o segundo tempo perdendo um gol inadmissível, onde ele não finaliza um lance, onde ele parte quase no meio de campo cara a cara com o Everson, e ele não finaliza a jogada, ele tenta driblar e se perde, e o Maurício perde um gol que era mais fácil fazer do que errar debaixo da trave, manda lá nas alturas, um gol incrível desperdiçado pelo Maurício, seria assistência do Galhardo. Então o Inter mostrou pouco repertório, o Inter foi muito previsível, jogando manco, jogando só pelo lado esquerdo, principalmente no segundo tempo,
e estava enfrentando um adversário que estava desfalcado. Imagina se o Atlético tivesse o Nátio Fernandes jogando, que para mim ele tem que estar incluso no 11 inicial dos melhores jogadores do futebol brasileiro ao lado do Arrascaeta no meio-campo. Se tivesse o Keno desde o início, a situação seria pior para o lado colorado. O Inter fez uma partida ruim hoje, dentro de casa, dentro do Beira-Rio, 5 jogos sem vencer dentro do Beira-Rio, pode igualar a pior sequência que é de 2016, quando ficou 6 jogos. Jogo muito fraco do Colorado.